Oi, tudo bem com vocês? Estamos vivendo dias difíceis, né, com essa pandemia e esse novo coronavírus que tem exigido de todos. E principalmente de você, papai, mamãe, tio, você adulto, educador, com relação às crianças. A nossa grande preocupação, ocupar o tempo delas, mudar a rotina, enfim. Esse vírus mexeu e está mexendo com todos nós, com o nosso jeito de tratar as coisas, o nosso dia a dia. E a minha preocupação é com a criança, a cabecinha dela, diante de todo esse pânico que está se formando em todo o mundo. E nunca a contação de história foi tão importante na vida de uma criança, na vida de todos nós. A contação de histórias faz parte da história da humanidade. Desde os antigos, os relatos nas cavernas, os desenhos, ali já estavam contando histórias. E o mundo é o que é graças à contação de histórias, à transmissão de cultura, das raças, dos países, dos povos, enfim. Nunca contar histórias foi tão importante quanto agora. Eu lembro de um salmo que diz: ensina-me a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Esse contar eu nem vejo cronologicamente, mas o contar o nosso dia a dia. Papai, mamãe e todos vocês, o contar história é natural. É você chegar em casa e contar para a esposa e para os filhos como foi o seu dia, mas de uma forma emocionante, algumas vezes tristes, mas contar. E a criança quer ouvir histórias. A história ela é consoladora, ela é redentora. A história salva. E o contar história é divino, porque Deus é um grande contador de histórias. Ele relatou grandes histórias no seu livro. E a principal delas, a história do seu próprio filho. Então, esse momento que eu quero passar bem rápido com vocês é para estimulá-los a contar histórias. Talvez você até pense, não tem jeito e tudo mais, tem alguns bloqueios. A minha intenção aqui são dicas bem rápidas, básicas, para incentivá-lo. Hoje eu não vou contar histórias. Eu quero incentivar e conclamar você, junto com os outros contadores que estão também fazendo seu trabalho tão magnífico nas redes sociais, para você se juntar a eles. E vamos contar histórias. Então, a minha dica começa dessa forma. Escolha uma história para contar para o seu filho. Talvez até uma história que a sua avó contou, veio da geração da sua família. Enfim, tente passar para ela com a maior credibilidade possível. O contador de histórias é aquele que presenciou a história. Então, passar essa credibilidade ao ponto que a criança olha até para você e fala assim: é verdade, papai? É verdade, mamãe? A credibilidade dá todo o aval à história. Então, escolha uma história, creia nela, acredite, se torne participante dela. A Chapeuzinho Vermelho andando ali na floresta, você estava atrás de uma árvore olhando aquela menina, você presenciou tudo. Então a credibilidade faz toda essa diferença. E talvez você me pergunte: Paulo, como é que eu vou guardar toda uma história na cabeça? Vai dividindo em blocos. Pega o ponto principal, Chapeuzinho Vermelho, floresta, encontro com lobo. Pegue os pontos principais. Talvez no meio você possa até improvisar, não lembrar tintim por tintim a história. Não é preciso, mas que você se empolgue com a história. E a minha outra dica é essa empolgação, o ritmo de você contar a história, não só num tom da voz, mas alterar, hora falar mais alto, hora falar bem suave. Isso tudo faz esse ar de encantamento para a criança. Um ponto muito importante também é você trabalhar as pausas e os silêncios. Aquele momento que você dá uma pausa bem rápida na história.
sabe? Para a criança poder imaginar a cena, poder construir as imagens na cabeça dela. E o silêncio é um corte assim um pouquinho mais longo, para ela se preparar para o que vai acontecer depois. Tudo isso faz parte desse encantamento da contação de histórias. Você pode trabalhar com gestos também. Se você não usar o livro para a criança ver os desenhos junto contigo, você pode trabalhar gestos. E os gestos, eles podem ser enfáticos, de você abrir os braços para dizer que era algo muito grande, largo. Também pode ser um gesto que é seu, de falar de amor, de carinho, você criar os seus próprios gestos e o teu próprio jeitinho de contar a história para a criança. Então, eu tenho aqui uma maletinha com alguns objetos que eu uso, que na sua casa você tem e poderá usar para auxiliá-lo a contar a história. E o objeto, o recurso, nunca é maior do que o contador da história. Então você é que vai tornar a história real para a criança. Isso daqui são apenas recursos. Vou mostrar alguns para vocês. Eu tenho aqui um jacaré que eu fiz a partir de uma meia, que eles chamam meia chinesa, um tecido bem maleável, que você pode também usar uma meia comum. Colar 2 bolas de isopor, enfiar a mão dentro e se tornar um bicho que você vai fazer a criança acreditar que aquele bicho é um jacaré, uma cobra. E também uma outra dica é você criar vozes para os seus personagens. Só não esqueça que quando o jacaré falar e quando ele falar de novo, é a mesma voz. Oi, estou aqui. Para não confundir as vozes dos personagens. Então, com uma meia e um pouquinho aí de talento que você tem também, você pode criar alguns personagens para uma série de contações de histórias na sua casa. Eu também já usei luvas. E a luva, olhando para ela, você pode imaginar o que ela pode representar. Aqui eu fiz uma menininha com seus belos cabelos que balançam ao vento. Eu fiz uma produção aqui muito requintada, mas você pode usar apenas a luva, fazer um rabisquinho nela, colocar alguns apetrechos que o olhar da criança vai transformar no personagem que você quer passar para ela na contação da sua história. Essa daqui é a Maria. Deixa eu tirar. Um outro objeto que eu usei foi uma pasta de dente para contar a história da lagartixa que perde o seu rabinho. E depois o rabinho cresce de novo. Talvez você esteja pensando, Paulo, mas você é criativo, você consegue fazer essas coisas. Todos nós somos criativos. Olhe para um objeto. Veja o que ele está falando para você. Os objetos falam e podem se encaixar perfeitamente numa história. Olha, esses daqui, todos temos em nossas casas. Talheres. Esse daqui é uma família. Mamãe, papai, um filho, um outro filhinho menor. Uma família. Isso é interessante, usar objetos assim do nosso cotidiano, que a criança vai vê-los tomando vida diante dos seus olhos. O garfo, bem que pode ser um rei, né? Com uma coroa. E a faca, os seus soldados com as suas lanças. E quem sabe você juntar uma colher bem pequena e uma grande para ser um gigante, talvez até Davi e Golias. São objetos do nosso cotidiano que nós vamos usando na nossa contação. As bexigas servem muito bem para criar um personagem bem fácil. Precisa saber desenhar. Faz um olhinho.
outro. Opa, está um pouco tremido, mas vocês podem até fazer melhor. Um narizinho, uma boquinha. Coloca um pano por cima. Já se tornou, opa, uma personagem de uma história. Não é? E ela pode contar a história. É legal também usar um personagem, porque você se esconde atrás dele e ele conta a história para a criança. Fica também bem lúdico e mágico para ela. Ó, uma outra bexiga verde. Que pode se transformar em quê? Num sapo. Um olhão. O outro. Da sua bocona. Está feito um sapo para a sua história. Ah, um outro. Essa lã de aço aqui, que você pode modelar e fazer também um bichinho que está presente em muitas histórias. Já está dando para ver quem é? Olha, isso daqui eu fazia na infância, mas tome cuidado, não vai assustar ninguém com isso. Já basta esse vírus aí que está assustando todo mundo. Ó, no final, você sai puxando aqui, ó. E faz um ratinho bem interessante. Opa, que pode ser o protagonista de uma de suas histórias. Então, são objetos do nosso dia a dia, mas talvez você tenha um boneco e ele também pode se transformar no personagem da sua história. Vidros também, pela transparência, você pode colocar panos dentro e fazer a mágica da sua contação. É legal essa transparência do vidro. Ó, esse daqui é um camaleão que vai mudando de cor conforme ele vai se escondendo. Ah, a corda bem maleável, que pode ser um coelho orelhudo, ou um pássaro, ou um grande peixe. Objetos para despertar o interesse da criança na história. São dicas bem rápidas. Esse momento com vocês é isso. Eu quero incentivá-los. Continuem contando história para os seus filhos. Esse momento que o mundo está vivendo talvez seja propício, tenha vindo numa hora que a tecnologia tem nos dominado tanto. E agora nós estamos tendo um pouquinho mais de tempo em família e eu desejo isso, que você possa tecer mais ainda esse cordão da sua família para ele ficar mais forte e que a história, a contação de história possa ser bem presente nesse momento na sua vida, na vida dos seus filhos e na vida de todos. Que a gente continue a contar muitas histórias e que logo essa história feia desse vírus possa ter um fim, para a gente só contar histórias legais e bonitas. Deus abençoe a tua vida, tá bom? Tchau, queridos!